Homem de verdade é homem que é fiel com a mulher da sua mocidade. Aí Jesus chega para uma mulher dessa e diz: é sede, é vazio na alma. Tá tentando preencher desse jeito, mas eu preencho a sua alma hoje com verdade. É sede. Ela tem fome de relacionamento. Billy Graham disse que na alma do homem tem um vazio do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher o vazio da nossa alma. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Obrigado. Pode tirar aqui. Vamos meditar num texto da palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. Aleluia. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, um versículo. Escolhi um aqui. 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Queridos, tome o seu assento, por favor. Expresso aqui a minha alegria por estar com vocês pela primeira vez. Pastor Jonas Vilar, pastora Luana, toda esta família. Eu sou feliz pelos amigos que Deus tem me dado e eu fui agraciado com a amizade do pastor Jonas numa agenda. Eu prego há 25 anos, eu comecei criança. Pouquíssimos, se eu posso lembrar, eu contaria nos dedos, no máximo 4 a 5 pastores que expressaram tanto amor pela sua igreja como o pastor Jonas Vilar. Todos os voos em que nos encontramos, ele deixou claro que ama essa igreja, que ama vocês, que ama estar com a família dele cuidando de vocês. Isso tocou muito o meu coração. Meu muito obrigado pela oportunidade que me é concedida, pastor Jonas, pastora Luana. Muito obrigado. Depois da pregação, eu tenho um livro da minha autoria, Segredos da Liderança de Paulo. Estará disponível lá na porta. Eu estou com 3 amigos aqui que me abençoam muito. João Medeiros, o Andreu. Cadê a Penélope? É a Penélope. Amo a vida de vocês. Deixa eu contar uma lenda chamada Empreendimento da Evangelização. Essa lenda relata acerca da volta de Jesus à sua glória após o seu tempo na terra. E mesmo estando no céu, ele trazia as marcas da sua peregrinação na terra, da rude cruz de sua morte vergonhosa. O anjo Gabriel se aproximou dele e disse: mestre, tu deves ter sofrido terrivelmente nas mãos dos homens lá embaixo. E Jesus respondeu: sim, de fato. E Gabriel continuou: eles sabem de tudo que fizeste por eles, eles sabem de como tu amastes. E Jesus disse: não, ainda não. Neste momento apenas um punhado de pessoas sabem do meu grande amor. E Gabriel, perplexo, perguntou: então
o que o Senhor fez para que mais pessoas saibam do seu amor. E Jesus disse: eu falei a Pedro, Tiago, João e alguns discípulos que espalhassem a minha mensagem, e depois deles outras pessoas vão espalhar a minha mensagem, e assim um dia o mundo saberá do meu amor. Gabriel, sabendo de que material o ser humano é feito, retrucou: e se eles falharem? E se eles desistirem? E se eles cansarem? E se eles simplesmente pararem de falar de ti aos outros? Se eles simplesmente pensarem que evangelho é vir ao culto, dar glória, receber a palavra, dizer amém, emocionar e ir para casa e esquecerem de falar do seu amor? Não tens outro plano? E a resposta de Jesus foi: não, eu não tenho outro plano. O meu plano é apenas contar com aqueles que eu salvei. Eu quero te despertar nessa noite a pregar o evangelho. E eu quero te ensinar a pregar o evangelho. Eu vou pregar sobre pregação. Eu quero te ensinar a ganhar almas. Porque eu sei que tem gente aqui que tem fome pelas coisas de Deus e quer fazer a diferença nesse mundo. Você quer ajudar seu pastor, você quer ajudar sua igreja? Óbvio. Se você tem o Espírito de Deus, mesmo que você não faça, você se incomoda com isso. E não há ninguém, e quando eu digo que você se incomoda, é quando você se percebe que você não está dando fruto. E você se pergunta: será que é isso mesmo que Deus tem para mim, quer de mim? Ir para a igreja, sentar, ouvir a palavra, cultuar na equipe de louvor, arrepiar um pouquinho e glória a Deus, aleluia, amém? Não, quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo que os servos de Deus se limitam a isso. E é verdade, você está certo. E por esse incômodo que está na sua alma, Deus tem me despertado a pregar nesse texto. Há uma mensagem no meu canal intitulada Alcançando Satisfação em Cristo. Nesse texto eu prego aos ímpios, as pessoas não evangélicas. É claro que eu quero aqui alcançar você que não é evangélico, mas eu quero chamar a responsabilidade os evangélicos. Por favor, me responda se se é uma pessoa internada. A pessoa está internada no hospital e apenas 10% daquele corpo funciona. Para onde aquela pessoa vai ser levada? Pode falar. Para UTI. Agora olhe para a sua igreja e pense comigo: se apenas 10% dela funciona, como é que está a condição dessa igreja? Não, por favor, seja sincero consigo mesma, consigo mesmo. Você não faz nada. Você chega ao culto, a poltrona está lá, os recepcionistas, os diáconos te recebem, a equipe de louvor sabe qual música cantar, o irmão sabe que fundo musical para qual momento fazer, o cantor escolhe de modo perfeito e ungido qual canção cantar, qual começar, qual para não deixar você dormir, qual concluir. O pregador se preocupa com o tema, os meninos se preocupam, como é o nome disso aqui? Esse negócio, e vai ficando tudo bonitinho e você simplesmente cultua. Não está funcionando o corpo, o sistema está funcionando, a máquina organizacional está funcionando, mas o corpo não está andando. Tu tá dodói. E se esse membro, se eu deixo esse membro parado, uma hora, ele vai atrofiar, encolher, adoecer, apodrecer e daqui a pouco amputado. João 15, aquele que está em mim não dá fruto, eu corto. Está em mim, gosta de ouvir os hinos evangélicos, gosta de uma boa pregação, mas não dá fruto, esse vai ser cortado. Ah, mas a igreja precisa de mim. É tu que precisa dela, porque o corpo sem um membro sobrevive, e o membro fora do corpo apodrece. Você precisa funcionar.
Pastor, eu até quero pregar, mas eu não tenho um dom de pregar. Quem te ensinou que pregar é dom? Só um texto. Eu vou contar até 10 e você levanta a mão para você me provar que pregar é dom. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tu sabe que pregar não é dom? E por que tu não prega? Primeiros Coríntios capítulo 12 é uma classificação de dons. Primeiros Coríntios capítulo 13 fala sobre o aperfeiçoamento do dom, que é o amor. Primeiros Coríntios capítulo 14 fala como e quando usar os dons. Efésios capítulo 4, Paulo fala sobre homens dons. Deus deu homens como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Isso é dom. Pregar é ordem. Ide e pregai. Quem deu a ordem ide e pregai? Lucas 24, Mateus 28, Marcos 16, João 20, Atos 1. Jesus é Senhor? Eu estou perguntando, não me estressa não. Jesus é Senhor? Nós somos os servos? Ele ordenou? Desobediência é pecado? Pregar é obedecer. E não pregar é o quê? Desobediência é pecado? Levante a mão. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Diga isso. A prova da misericórdia é que Ele me trouxe aqui hoje, mais uma vez, para te ensinar a pregar. E eu vou te ensinar pelo método de Jesus, que é o método mais simples. Pelo método de Jesus. O método de Jesus é o método mais simples. Quer ver? Capítulo 4, versículo 1 diz: O Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus, mas sim os seus discípulos. Isso é muito legal. Os discípulos estavam fazendo, mas quem carregava o nome, quem carregava a fama do que estava sendo feito era Jesus. Pastor Jonas canta e prega. Eu prego e tento cantar. Mas a fama quem carrega é Jesus. A gente prega, a gente é um instrumento, a gente toca, a gente ministra, a gente aconselha, a gente lê, a gente ajuda, mas a honra é dele, a glória é dele, é o nome dele que vai na frente. Se bem que não foi Jesus, mas os discípulos. 3, ele deixou a Galileia e retirou-se outra vez. Diga outra vez. Ok, retirou-se outra vez para a Galileia. Primeiro, você precisa ter credibilidade para você pregar. Jesus é alguém que saiu da Galileia e foi para a Judeia. Quando voltou para a Galileia, a porta estava aberta. Tem muita gente que já saiu da Judeia e foi para a Galileia, mas não pode voltar para a Galileia, porque você sujou o evangelho lá na Galileia. Você brincou com o sentimento de alguém lá na Galileia. Você deixou algum coração travado lá pela sua falta de caráter, suas mentiras, até sua falta de arrependimento. Você não quis pedir perdão. Você desonrou alguém. E a porta fechou do coração das pessoas. E você não pode querer que Deus lhe abra a porta da palavra se por onde você passa você fecha os corações das pessoas. Eu ultimamente tenho que... Na maioria das minhas lives eu faço um apelo, pastor Jonas. Eu digo, gente, vai lá no meu canal e assiste minha pregação completa. Porque, eu não vou dizer que eu estou cansado, mas tomara que isso não seja proibido por mim. Eu sempre saiba receber isso. Mas está acontecendo demais. Crentes me chamando depois da pregação e pedindo perdão. Tem um vídeo que o Andrew fez. Eu estava pregando aqui, a Debrais Itapevi, e enquanto eu estava despedindo dos obreiros, tinha uma moça, o púlpito lá é alto, e tinha uma moça me esperando. Aí o obreiro falou, aquela moça está te esperando. Aí
Aí eu falei, o senhor me acompanha? O obreiro veio comigo. Como é alto, eu me abaixei para falar com ela. Aí ela se afastou assim, já assustada por eu ter me abaixado para falar com ela. Ela disse, eu vim aqui te dizer que eu não te suportava. Cheguei a sentir ódio do senhor. Eu falei, mas por quê? Por causa de suas pregações. Eu falei, onde você me assistiu? Ela em vários canais, principalmente nos cortes do TikTok. Eu falei, é verdade, se você for ver minhas pregações cortadas, ou você me odeia ou você me ama. Você preferiu me odiar, deve ser porque eu bato de frente com você. Mas você já assistiu a mensagem minha completa? Ela disse, não, só hoje, por isso eu vim aqui te pedir perdão. Ou seja, como eu aprendi a me importar com o coração das pessoas, principalmente dos meus irmãos, não ímpios. Ímpios ofendem Deus todo dia, então eu não me preocupo em ofendê-los em 40 minutos de pregação. Mas com os meus irmãos, eu preciso entender esse princípio. Eu preciso deixar a porta aberta na Galileia. Como você saiu daquele emprego passado? Como está o coração daquelas pessoas com quem você já lidou? Passou, pastor? Passou, tá, passou, mas é história. E o arrependimento tira manchas. Pedido de perdão tira manchas. O nosso Deus é eterno. E esse Deus que é eterno, Ele está dizendo que Ele é poder para resolver passado, te dar graça no presente, para ser um grande vencedor no futuro. Então alguém que, uma mensagem, um recado, um áudio, um livro, um pedido de perdão, um obrigado, vai mudar muita coisa. Então evite fechar portas por onde você passa. Porque a gente não pode querer abrir portas para a pregação do Evangelho se nós trancamos as portas dos corações das pessoas por onde a gente passa. Segundo lugar, Jesus volta a Galileia, porque ele tem acesso. Era ali necessário passar em Samaria. E diz o texto no versículo 6, que cansado da viagem, Jesus se assentou junto à fonte, chamada Fonte de Jacó, um poço que Jacó tinha colocado naquela terra seca. Nisto, enquanto Jesus está sentado, versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Segundo lugar, comunique, converse, rompa barreiras. Bom dia, boa noite, boa tarde. Obrigado, Deus abençoe. Como vai? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Se não tiver, a gente ora por você. A mulher foi tirar água, ela é samaritana. Samaritanos e judeus não se comunicavam. Quando Jesus pede água a ela no versículo 9, ela diz assim, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Não existe impacto sem contato. Jesus está quebrando a barreira. Irmão, eu sei que se você me acompanha, e é necessário a gente falar contra ideias. Aceitar pessoas não significa aceitar ideias. Contra filosofias humanas e demoníacas, a igreja foi estabelecida para lutar. Mas não contra pessoas em si. Se essas pessoas se abrem ao evangelho, ou nós reconhecemos que elas são necessitadas do evangelho. Por exemplo, há uma frustração no nosso coração, que fazemos parte da igreja, e a igreja é conservadora. Não existe partido conservador. Existe direita, extrema-direita, centro-direita, esquerda, e comunismo, socialismo, e aí vai. Mas só a igreja é conservadora. Não caia nessa lábia de que existe partido político conservador. É claro que a gente luta contra ideais e falsas ideias. Mas o mesmo preço pago pela minha alma foi pago pelo homossexual, pelo bandido. É o mesmo sangue que compra todos nós. Somos todos dependentes da graça. Quem eram os samaritanos? Aqueles que aceitavam a influência da idolatria no culto. Quem eram os samaritanos? Aqueles que se misturavam com outras nações.
Não tinha nada a ver ser de Deus e se relacionar com quem não era de Deus. Então os judeus evitaram os samaritanos. Jesus é judeu. Os samaritanos tinham uma religião falsa. Jesus diz a ela no versículo 22: vocês adoram o que não conhecem. Porque ao mesmo tempo que vocês adoram Deus, vocês adoram ídolos. Então perceba que Jesus dialoga com ela, mas quebrando as ideias dela. Você não precisa se isolar de tudo e de todos para mostrar santidade. Evangelho que te isola não é santificação, é satanização. Somos seres humanos, somos todos dependentes da graça. Deixa eu fazer uma pergunta: ela foi tirar o que do poço? Água. E Jesus pediu o que para ela? Então se ela foi pegar água é porque ela precisa de quê? E Jesus pediu água porque ele está cansado, então ele também precisa de... O que ele está dizendo a ela é: nós temos as mesmas necessidades. O que você sente eu sinto, pelo que você passa eu passo. Você sabia que o ímpio tem boleto para pagar igual tu, às vezes menos? Porque tu ainda passa do limite. Eu vou pagar em nome de Jesus. Já sujou teu nome, quer sujar o de Jesus. E aí vai comprando. Mas ele tem contas a pagar como você, está endividado como você, tem problemas no casamento como você, tem doenças como você, está suscetível à depressão como você, precisa de psicólogo como você. Isso é porta para diálogos. Dois fracos conversando, dois doentes conversando. Há uma diferença. E eu vou provar a diferença. Mas antes de você querer provar a diferença, quer dizer, antes que você prove a diferença, melhor dizendo, antes que a diferença seja percebida, porque quem não prova é discernido. Antes que a diferença seja percebida, dialogue. Converse. Rompa barreiras. Eu não estou mandando você se misturar, não estou mandando você ter comunhão. Jesus não recebeu a mulher dentro de casa. Jesus conversou com ela no local público. Porque tem gente que passa do limite. Seguir a paz com todos. Comunhão não. Comunhão Jesus tem com os discípulos. Comunhão é com a família. Comunhão é com a sua igreja. Eu estou falando de evangelismo. Primeiro, cuidado com as portas por onde você passa. Segundo, tenha facilidade para dialogar. Agora, dá-me de beber, ou seja, mostre que você é ser humano dependente da graça. Tem gente que quando olha a alma para Jesus, aí vai evangelizar o ímpio, fala assim: ó, tu é filho do cão, eu sou filho de Deus, tu é do capeta, eu sou de Jeová, tu é do inferno, eu sou do céu. O irmão tu vai apanhar. Dá-me água, eu também quero água, então é dois sedentos, bora pegar água junto aqui. Se tu me ajudar a puxar a corda aqui, vai ter água para nós dois. Mas ela é a ímpia. Ela olha e diz: oxi, como sendo tu judeu, ela o identificou pelas vestes, pede água a mim que sou mulher samaritana. Aí Jesus diz: baixa a bola. Quer ver que Jesus disse baixa a bola? Versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, não era ele quem pediria, era você quem pediria. Mas bora lá. Coração de profeta já quer bater na mulher. Baixa a bola. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou a vida, eu sou Jesus, rapaz. Agora olha para o texto. Se tu conheceras o dom. O que é dom? Presente. É aquilo pelo qual você não paga. A mulher está dando uma cortada de quina e ele está oferecendo um presente. Se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem te pede água, você pediria. E ele te daria? Me ajuda. E ele te daria. E ele te... Está aqui o diferencial. Eu estou te pedindo água de baixo, você está me negando. Mas se você me pedisse, eu te daria água de cima. Exerça a graça. Vai ter gente que você quer a salvação da alma dele, você quer a salvação da alma dela, você quer o bem dele. Não há bem maior do que alguém receber a salvação e a vida eterna. E essa pessoa te xinga, te despreza, te bloqueia, te cancela, te vira as costas.
fazer, pastor? Oferece a água da vida, porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Eu te daria água viva, ou seja, água que não cessa. Água para a vida eterna. O interesse dela no 11. Não. O olhar julgador dela no 11. Tu não tem com que tirar a água. Irmão, eles estão no poço. Ali tem uma corda e tem um balde. Ele pede água, ela segura na corda. Me dá água. Não dou, sou samaritana. Tu é judeu, tu é macho. Levanta e pega. Mas ele estava cansado. Tu não tem com que tirar. Eu diria, ó, corda aí, folgada, solta isso aí. Ela está segurando a corda. Tu não tem com que tirar. O poço é fundo. Onde tu tem água viva. Se você já tentou evangelizar, zombam de você. Te julgam pela aparência. Já me disseram, cala a boca, pastorzinho. Tu não tem com que tirar. O poço é fundo. Olha o 12. Porventura tu és maior do que Jacó, que nos deu o poço. Jacó nos deu um poço. Jacó, patriarca Jacó, nos deu o poço. E tu vem com esse negócio de água viva. Tu não tem nem balde, vai ter água viva que flui por si mesma. É Jesus diz no 13. Sabe, na Copa, eu vi muitos narradores falar. Ele olhou para um lado e bateu para o outro, para confundir o goleiro. Imagino que nesse momento Jesus tira o olho do poço. Jesus desvia o olhar e diz assim: quem bebe dessa água torna até sede. Mas ela continua olhando para o poço. Mas ele não está olhando para o poço, porque ele não está falando do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha o diálogo. Aí ela, tá, tu falou de água, vida viva de novo. 15, me dá dessa água para que eu não mais tenha sede. Eu quero virar um robô, quero virar uma máquina. Eu não quero sentir mais sede. Só que agora ela diz algo que é interessantíssimo. Para que eu não venha mais aqui tirar água. Por que aqui? Primeiro, porque era o lugar mais perto que ela tinha. Mas o que incomoda nela ir ao poço? Porque sempre tinha alguém para julgá-la. Sempre tinha alguém para condená-la. Eu não quero voltar aqui. Me tira daqui. Que poço sempre tem alguém. Por isso que ela foi na hora sexta, meio-dia, porque não tinha ninguém. As mulheres pegavam água de manhãzinha, de tardezinha, e andavam em grupos. Ela está sozinha. Então ela vai no horário de meio-dia. Eu vou lá agora, porque agora não vai ter ninguém. Mas o que ela não sabia é que Jesus estava lá dizendo: eu vou ficar aqui, porque eu sei que daqui a pouco vai chegar alguém. Ela evita contato, Jesus constrói o contato. Eu não quero vir mais aqui. Jesus causou interesse nela. Aí ele fala assim: tá gravando, né? Pode gravar. Aí Jesus diz assim a ela, quando ela diz assim: me dá dessa água, ele toca na fraqueza dela e diz: chama teu marido e vem cá. Tu lembra que ela disse: eu não queria ir, eu não quero mais vir aqui. Aí Jesus disse: chama o marido e vem cá. O que está acontecendo aqui? Jesus vai tocar na fraqueza. Você não pode evangelizar com medo de tocar na fraqueza. Não temas em ofender, em confrontar. Porque você pode confrontar sem afrontar. Com a Bíblia aberta, confronte. Com a Bíblia fechada é afronta.
com a Bíblia aberta é confrontação, é trazer a pessoa para a realidade. E qual era a fraqueza daquela mulher? Marido. Ela abre a boca e confessa, dizendo assim: eu não tenho. Jesus vai lá no passado: tiveste 5. Aí ele vem para o presente: e o que tens agora não é teu marido. Tu está falando a verdade, mas tu está com um macho em casa. Mas não é teu. Não foi Jesus que disse que o cabra que ela estava não era marido dela. Antes que ele dissesse, ela disse: não tenho. Aí Jesus disse: para provar que eu conheço o seu passado e seu presente, você já teve 5. E esse que tu está agora não é teu mesmo não, porque não é teu marido. Tu está falando a verdade, mulher. Ela confessou. Porque não haverá salvação sem confissão. Então ensine as pessoas a quem você cuida a confessar. A confissão é o vômito da alma. Vai sarar. Mas começa com a confissão. Romanos 10. Crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. 1 João capítulo 2, quem nega o filho não tem o pai, mas aquele que confessa o filho, esse tem o pai. Mateus 10, quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante dos anjos, mas aquele que me confessa diante dos homens, eu vou confessar seu nome diante do meu pai e dos anjos que estão no céu. Disseste bem, porque o que tu tem agora não é teu marido não. Aí ela no 19, vejo que tu é profeta. Preste atenção, que ela disse assim: eu quero água para não ter mais sede, sim ou não? Aí Jesus disse: chama o teu marido, só para tocar na fraqueza dela. Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus revela: tiveste 5, que tens agora não é teu. Aí ela diz: vejo que és profeta. Isso aqui é o contexto da sede dela. Quer que eu te mostre a verdadeira sede? É agora. Olha a sede dela, pastor Jonas. Nossos pais adoravam, diga adoravam. Adoravam no monte, vocês entretanto dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. A sede dela era adoração. Não, pastor, não estou entendendo assim. Se com marido, sede, adoração, é. Adorar é se relacionar com Deus, que é Pai. Como ela não conseguia se relacionar com Deus devido ao sistema em que ela vive, ela tenta substituir o vazio da falta do relacionamento com Deus com 5. Bebeu uma, não saciou. Bebeu o segundo, não saciou. Bebeu a terceira, não saciou. Bebeu a quarta, não saciou. Bebeu a quinta, não saciou. Está bebendo na 6ª vez. E Jesus diz: quem bebe dessa água, ela coleciona machos. Tem macho que coleciona mulheres. Aí eu, como profeta, piriguete, safado, se converta. Homem de verdade é homem que é fiel com a mulher da sua mocidade. Aí Jesus chega para uma mulher dessa e diz: é sede, é vazio na alma. Está tentando preencher desse jeito, mas eu preencho a sua alma hoje com verdade. É sede. Ela tem fome de relacionamento. Billy Graham disse que na alma do homem tem um vazio do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher o vazio da nossa alma. Mas a sede dela é adorar, porque ela fala: me ensina a adorar. Onde é o lugar da adoração? Aí Jesus diz: creia que a hora vem, quando nem no monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. 23, a hora vem, futuro, e já chegou, presente. Ele antecipou o tempo. Porque ele está dizendo: se você tem sede de relacionamento comigo, mais pressa tenho eu de ter relacionamento contigo.
Mais vontade tem Deus de te encher da presença dele do que você tem de ser cheio da presença dele. Ah, irmão, Deus quer muito mais ter comunhão contigo do que você pensa que você quer ter com ele, porque até o desejo que você tem por ele é ele que abre seu coração e diz: me clama, me chama, vem para minha presença. Ele antecipa e diz: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Sabe o que é em espírito? A ação do Espírito Santo em nosso espírito. Sabe o que é em verdade? Adoração baseada na palavra da verdade. E o que Jesus falou para ela? Eu tenho água para te dar. Que água é essa? Água da salvação. Assim como a água trabalha em nossa interioridade, o Espírito Santo gera vida em nosso espírito. Água viva. É o agir do Espírito em nosso espírito. Assim como a água tem ação interna, a ação do Espírito, que é chamada novo nascimento, que teologicamente falando é regeneração, é uma obra interna aqui dentro. Então Jesus está dizendo: você vai adorar em espírito, porque quando você recebe a salvação, o meu espírito ressuscita seu espírito. E você vai adorar baseado na verdade. Que verdade? O que eu estou falando com tu. Eu só falo a verdade, eu sou a verdade, eu transmito a verdade. Então o meu diálogo com você, mulher, é a verdade. E eu vou te transformar em adoradora. Agora eu vou te apresentar o Pai. Não é sede de relacionamento que ela tem? Ele fala do Pai no 21, uma vez. Ele fala do Pai 2 vezes no 23. Porque se a sede dela é relacionamento, é cuidado, Jesus vem e apresenta o Pai. Porque todas as religiões apresentam deuses, só o Evangelho te mostra o Pai. Apresente-o como o Pai que ama, que corrige e que quer ver o filho crescer. Quando Jesus apresenta o Pai, ela diz assim no versículo 25: eu sei que o Messias chamado Cristo virá e nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus diz no 26: eu sou o Cristo e falo contigo agora. Esse falo contigo agora já estou te anunciando. Você já está conversando com ele. Você está olhando lá para o futuro. Ele está presente aqui agora com você. Eu sou o Cristo. Você percebe que ela fala de adoração e de Cristo, porque ela tem fome de Deus. Mas tudo isso começou porque Jesus mostrou que ele necessita do que ela necessita, água. Ele mostrou sua humanidade. Tudo isso começou porque Jesus lhe deu atenção. Tudo isso começou porque Jesus fez a diferença. Ela negou água de baixo, ele ofereceu água de cima. Tudo isso começou quando Jesus não teve medo de confrontá-la com a verdade, que é a sua palavra. E aí, irmão, quando ele se apresenta como o Salvador, como o Messias, o enviado de Deus, 28, a mulher deixou o cântaro. Pergunta para mim por quê? Por que ela deixou o cântaro? Porque era pesado, era de barro. Ela consegue, porque mulher consegue. Ela está conversando com ele, puxando da corda. E enche o balde. E enche o cântaro. Onde é que se deve? Entendi. Mas quando ele disse: eu sou o Messias, ela travou. Messias? É o Salvador? Tu és o enviado de Deus? Ela deixa o cântaro. E você já perguntou por quê? Porque é pesado, é de barro e está cheio d'água. Ela diz: vai me desequilibrar, vai me atrasar. Mas o que está acontecendo? É que ela bebeu da água e a água já estava jorrando. Ela está com pressa. Ela acabou de ser evangelizada e ela também quer evangelizar. Ela larga o cântaro que pesa, ela larga o cântaro que atrasa, ela larga aquilo que atrapalha e entra na cidade. Olha que coisa linda. Ela entra na cidade no versículo 28. Deixou o cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde comigo, vinde, vinde.
Um aleluia, um aleluia e um é. Vou repetir. Vinde comigo. Pastor, eu queria ter o dom de pregar. Talvez Deus não te chamou para ser mestre, nem pastor, nem evangelista, nem profeta, nem tampouco apóstolo. Então como é que eu começo? Vinde, vamos lá no culto, vamos lá na igreja. Vinde, vinde, vinde. Vamos ali numa oração, vamos ali num projeto, vamos ali no louvor. Vinde comigo. O que foi que Jesus disse? Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela entra na cidade e a pregação dela, agora já muda o método. Não é mais o método de Jesus, já é o método dela. Ela entra na cidade e diz aos homens: vinde, vinde comigo, porque comigo eu vou levar vocês, eu vou direcionar vocês. Aonde? Onde está o Salvador? Vinde comigo. O Cristo falou tudo que eu tenho feito. Vinde comigo, eu achei o Cristo. Agora imagine alguém olhando para ele e perguntando: mas como assim a gente vai com essa mulher, rapaz? Ei, você não é aquela mulher da vida promíscua? Ela para e diz: me respeite. Eu era, agora eu sou missionária. Agora eu ganho alma para Jesus. Vinde, vinde. Um convite que você faz a alguém é prova de amor. Um convite é uma semente. Ah, no teu carro vou pagar Uber. Ah, pastor, não tenho dinheiro. Manda o jegue. Vai buscar de bicicleta. Ela não mandou ninguém ir. Ela disse: vinde. Ela foi lá e disse: venham. O Cristo está ali. Ele disse a mim tudo quanto tenho feito. Ele é onisciente. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Deus está te dando autoridade para confrontar com a verdade, para atrair vidas. Aleluia! Vinde! Venham, venham, venham. É por isso que Deus vai encher essa igreja com muita unção, porque esses crentes vão transbordar da água da vida. A água que eu lhe desse faz uma fonte que jorra. Joga isso para fora. Libera esse aleluia, esse glória, esse dom. Libera esse amor pelas almas. Venham. Eu conheço uma fonte. Eu conheço um poço. Eu conheço alguém. Hoje tem vários jeitos de dizer vinde, né? Manda o link, igual a Leninha ali. Ela pega minhas pregações, faz assim, Leninha. É Leninha mesmo? Ela pega minhas pregações e manda para todo mundo. Já levou uns bloqueios. Não falei? Já isso é evangelismo, irmão. Para de mandar esse moleque pregando para mim. Não, escuta aí, filho do cão. Vai enviando. Vai convidando. Marca, compartilha, perturba. Tu foi chamado para perturbar. Perturbai os moradores da terra, tocai a trombeta em Sião, anunciai a vinda do Senhor. Os camaradas estão lá com a vida deles tranquila. Vinde! Para onde, mulher? Vem! O Cristo está ali. Versículo 30. Saíram da cidade e vieram ter com ele. Crente desligado é uma prova. Olha o 31. Os discípulos chegaram. Mestre, come. O pão tá top. Olha, a gente achou um pão quentinho. Come aí pro senhor ver. Olha esse pão. A mulher tá ganhando alma. Os camaradas mandando Jesus comer pão. Olha a resposta de Jesus. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aí eles no 33. Alguém deu pão para ele. O samaritano dando comida para judeu. Os camaradas estão discutindo comida, culinária, pão. Aí Jesus diz no 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está dizendo: fazer a obra me alimenta. Agora. O que a mulher está fazendo? Chamando, né? Vinde. Sim ou não?
Ela está trazendo várias pessoas, sim ou não? E eles estão aqui, comida, pão, tchá, tchá. E a mulher está trazendo o povo. Aí no 35, não dizeis vós que ainda tem 4 meses para a colheita? Pelos nossos conhecimentos, faltam 4 meses para a colheita. Aí Jesus diz, ergam os olhos. Aí lá vem a mulher com a multidão. Ergam os olhos, vede as terras já estão brancas para a colheita. Onde tem gente, é campo para crente colher. Preguei no Congresso Geral de Jovens Sergipe. Quando a gente passou na beira da praia, tinha um monte de telãozão, um monte de palco, um monte de mulher pelada, homem também. Aí o líder dos jovens falou assim, pastor, depois das 11, isso aqui é uma baixaria, pastor, isso aqui lota, pastor, isso aqui fica nojento, pastor, e ninguém dá conta. E ele falando um monte de palavras de desprezo ao evento. E é verdade, é desprezível. Quando ele acabou de falar, eu falei assim, top demais. Ele, não entendi, pastor. Eu falei, muito top. Ele, o que é top? Eu falei, o evento. O nosso, pastor, não, esse aqui. Para ganhá-los. Para evangelizá-los. Para trazer um grupo de jovens com folhetos nas mãos, com Bíblia, com o Novo Testamento, e orar por eles, entregar a eles. O campo já está preparado para a colheita. Pastor PT ganhou, pastor PT ganhou, pastor PT ganhou. Está na hora de evangelizar os petistas. Está na hora de evangelizar os esquerdistas, irmãos. Está na hora de evangelizar nossos filhos. Porque a ideologia de gênero vai vir com força contra eles. Logo assim tu lê Bíblia para seus filhos, se converta, evangelize seus filhos, mostre a verdade para eles. Está na hora de pregar o evangelho aos nossos vizinhos, irmãos. Essa é a hora da igreja ser igreja. Você já fez sua parte. A missão do cristão é orar, pregar, votar, até protestar. Invadir não. Agora, já votamos, já protestamos, de qualquer jeito já protestamos. Vamos voltar a orar e evangelizar. Não deixemos de ser igreja. Ele cuida da igreja. É claro que a gente se preocupa com as crianças, é claro que a gente se preocupa com a economia, é claro que a gente se preocupa com o futuro da nação. Da igreja ele cuida. Mas se ele nos estabeleceu sob um governo desse, bora para cima pregando, bora para cima evangelizando, perdoando, apresentando Cristo ao mundo. Eu encerro. Jesus diz, chegou a hora da colheita. Onde tem gente, é a colheita. Olha o 36. O 36 é maravilhoso para você que evangeliza. O que ceifa, colhe, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Quando você evangeliza e ganha alguém para Jesus, você já tem galardão garantido. Para a vida, ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia e o que colhe, ambos se regozijem. Por exemplo, pastor, é só um exemplo. Meu desejo é que isso aconteça, sério mesmo. Pastor Jonas está aqui todo domingo, no culto da palavra e tal, e ensina. Aí a pessoa nunca aceita Jesus. Aí eu chego aqui, prego a palavra, faço o apelo, e tu vem e confessa Jesus. Aí pastor Jonas, ô miserável, eu preguei para tu o ano todo, tu não se converte. Eu convido o cara para me pregar na minha igreja, ele prega 40, 50 minutos, tu aceita? Mas olha o que Jesus está dizendo. Tanto quem semeou, quanto quem colheu, se regozija. Eu sei que você se alegra quando vê almas sendo libertas pelo poder de Deus. O que eu estou te dizendo é, tem gente que você já plantou a semente. Breve ela vai testemunhar que se entregou para Jesus.
Breve ele vai testemunhar quem se entregou para Jesus. Não foi você que colheu, mas a semente foi você que plantou, germinou, teve efeito. Continua que eu já fechei minha Bíblia. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Então vai ter gente que você vai colocar a semente e eu vou colher essa pessoa. Eu posso chegar aqui hoje e lançar a semente no seu coração. No próximo culto, o pastor Jonas prega e tu aceita Jesus. Ele colheu e eu semeei. No reino de Deus é assim: um semeia e outro colhe. O que eu quero dizer com isso é que tem dias que você vai evangelizar e você vai evangelizar e aquela pessoa não vai aceitar Jesus. Aí tu diz: eu falo, as pessoas não mudam de vida, eu prego e fica a mesma coisa. E Deus está dizendo: continue, você só está colocando a semente. Ele pode levantar outro para colher, mas você já fez a sua parte. Só fala, só convida, só faz a sua parte. Próximo. Eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam. Opa! Eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam. Pastor Jonas está semeando em vocês há tanto tempo. Aí depois que eu prego essa mensagem, você chega e começa a evangelizar. Ele não vai ficar triste. Mas eu fiz a colheita. Mas ele semeou. Eu estou pregando o que ele prega. Eu estou pregando na linguagem pastoral. Então ele já veio avisando, já veio semeando. Deus me enviou a colher num campo onde eu não plantei. Outros já vieram plantando antes de mim. Aí Jesus diz assim: outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. Isso aqui está lá em Atos 8. Há um avivamento em massa em Samaria. Um monte de gente se convertendo em Atos 8. Mas quem evangelizou em Samaria? Seja sincero, pensa para responder enquanto eu estou perguntando. Quem primeiro evangelizou em Samaria? Os discípulos ou a mulher? Olha o que Jesus está dizendo: vocês vão entrar num terreno onde não foram vocês que trabalharam, foi ela. Ela foi a primeira a gritar lá em Samaria: o Cristo está aqui, o Salvador está aqui. Vocês vão ganhar muitas almas lá, mas quem abriu a obra lá foi ela. Olha como o ministério da gente vai se desenvolvendo quando a gente começa a evangelizar. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, não foram todos. Ela trouxe todos, estavam ali na vila. Mas aqui, muitos creram. Ela ganhou uma grande quantidade para Jesus. Meu Deus. Ela estava sozinha ou em grupo quando Jesus começou a conversar com ela? Sozinha. Então Jesus evangelizou quantas pessoas? Uma. E essa pessoa evangelizada trouxe quantos para Jesus? Isso é evangelho, irmão. Eu ganho você, aí Deus te torna um Billy Graham. Uma Billy Grana. Aí você ganha milhares de almas. Vai ganhar muito. Irmão, André trouxe Pedro para Jesus. Aí no dia do Pentecoste, Pedro prega e ganha quase 3.000 almas para Jesus. Então Jesus prega para ela. Ela entra em Samaria e muitos creram nele pela palavra dela. O testemunho dela, que testificou 2 pontos. Ou seja, a partir de agora, para quem estuda português não fugiu da aula, a partir de agora vai falar o que ela disse. Então esses muitos que creram pelo que ela disse. E o que ela disse? Disse-me tudo quanto eu tenho feito. O que João está dizendo é: muitos que creram por causa do testemunho dela. Não tem profundidade aqui. Tem profundidade nenhuma. Não tem introdução, não tem exegese, não tem aplicação, não tem nada aqui. Só tem uma coisa aqui: testemunho pessoal. O Cristo falou o que eu faço. E o que é que você faz? Não interessa, é passar. Mas ele falou para mim o que eu faço. Esse é meu testemunho. O testemunho dela conquistou. Fala do que Deus já fez na sua vida. Ele te curou, ele te salvou, te libertou, te perdoou. Começa falando pelo que Deus fez. Isso é pregar o que vive. Só que, pastor Jonas, eu já fechei a Bíblia, já desliguei o iPad, é sério. Ela começou pregando, ela começou o ministério contando um testemunho, pessoal. Você não pode se limitar a isso. Então tá bom, vou ganhar alma só contando minhas histórias. Não, calma, não me estresse não. Isso aqui é só o começo. Próximo. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou ali mais 2 dias. E muitos mais
uma multidão maior creram nele por causa da... O testemunho dela trouxe muitos, mas a palavra, muitos mais. Fala para alguém, por favor, fala para alguém, seu testemunho é só o começo. Deus vai te dar profundidade na palavra. Fica em pé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme. Fecha os olhos. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer. Pense em almas perdidas. Milhões e milhões estão descendo ao inferno agora, ao Hades, lugar de perdição. Nos usa, Senhor. Estende a nossa mão, Jesus, debaixo da sua mão, para resgatar almas. Desperta essa irmã, desperta essa família, desperta esse irmão. Usa minha irmã, Jesus. Usa meu irmão, Jesus. Nos usa para a sua glória, Jesus. Perdoa a nossa sonolência. Perdoa a nossa sonolência. Perdoa, Deus. Cante, cante como farol. Como abrigo. Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se você está afastado do Evangelho e você quer voltar para papai hoje, deixa a gente orar por você. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, você já tentou satisfazer sua alma com muitas e muitas coisas em muitos lugares, mas hoje você está com sede das coisas de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você aqui na frente, se você puder vir. Se você puder vir aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha para Jesus. Venha beber da água da vida. Venha receber o maior presente que o céu te oferta hoje. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: vinde a mim, quem está cansado e oprimido, e eu vou te aliviar. Eu quero orar por você agora. A igreja vai orar por você agora. Temos alguém que queira hoje entregar sua vida para Jesus. É a noite do perdão. É
É a noite da transformação. Jesus escreve o seu nome no livro da vida e levanta a igreja para cuidar de você. Se não temos ninguém, eu agradeço essa rica oportunidade. Eu peço, aqui tem uma vida para papai. Alguém fica ao lado dele aqui. Tem água da vida para a alma dele hoje. A igreja se alegra com isso. A igreja se alegra com isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Jonas, o senhor poderia orar por ele? Glória a Deus. Qual é o seu nome, meu amado? Michel. Repete comigo, querido Michel. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador, exclusivo Salvador da minha vida. Eu entrego minha vida a ti. Confesso com os meus lábios. Meu coração está cheio da tua presença e da tua palavra. Amém. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, acampa teus anjos. Escreve o nome do teu filho no livro da vida. A Bíblia diz, Pai, a palavra diz que o Senhor Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, aqui está mais um que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Enche ele, Pai, da tua paz, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja se alegra na presença de Deus.